Olá, boa noite, como estão todos? Está tudo bem? Está tudo por aí ou nem por isso? Está frio, não está? Vocês até com o frio ficam mal, não é? Não é? Como é que estão todos? Está tudo bem por aí? Então, bom... Anabela Raposo, Daniel Trepado. Vou desejando já a todos uma boa semana. Consigam todos ultrapassar as suas barreiras e começar uma boa semana. E eu também. Maria Edith, Ana Cristina. Não é preciso eu dizer, mas eu acho que está muito frio, não está, meninos? Lourdes Tavares, Cláudia Figo, Teresa Mota, Ana Carreira, Zé Almeida, Alzira Santos, boa noite, um beijinho. Teresa Neto. É preciso nós termos coragem. Graziela Calado, Conceição Ribeiro, Tulia Veloso, um beijinho. Maria Coutinho, Nélia Capela, boa noite. Olá, Helena, boa noite. Mário Henriques, boa noite. Precisamos estar todos bem uns com os outros e connosco próprios. E precisamos estar todos realmente numa boa noite mesmo. Numa linda noite. A noite da paz e do amor, não é, Joaquim Bastos? Boa noite. Cláudia Marina. Está tudo bem por aí? Espero que sim. Também não pode estar sempre tudo mal. Tem que estar alguma coisa sempre bem. Temos que estar bem todos. Mais ou menos, mas temos que estar. Maria Luz Gomes. Então ninguém tem nenhuma novidade hoje. Nuno Matos, boa noite. Cláudia Marina, Helena Reis, Mónica Gomes, boa noite. Espero que todos estejam bem e que estejam todos dispostos a iniciar um bom fim de semana. Um bom fim de semana, que disparate. Uma boa semana. Ainda agora começámos a semana, já estou a desejar um bom fim de semana, então a semana passa rápido. Ficamos mais velhos uma semana e isso é muito mau. Abel Cine Henriques, Cici Santos, beijinhos. Com quê? Então vamos ajudar o Anselmo, que ele está doente. Mas não sabemos com quê. Rita Muniz, boa noite. Amamigdalite.
Pois com este frio, é natural. Silvia Ferreira, boa noite também. Silvia Bernardes. Então tem que passar, hein? Sem olfato de Covid e que cansaço, está a passar agora após um mês. Às vezes demora um tempito. Mas pronto, já está a passar, já é bom. Anda um suco de gripar nos jovens da Marinha. Oh, isso é que é mau. Já temos tantas gripes. Quanto mais agora gripar nos jovens da Marinha. Olha, mas está tudo doente hoje, Teresa Neto. Ai, meu Deus. Kátia. Boa noite, muita luz para todos, diz ela. Mas está assim tudo doente, Teresa Neto. Acho que depois que veio o Covid a gente fica sempre doentes muito mais facilmente. Ou não temos cuidado, ou o nosso organismo está mais frágil, não sei. Mas que ficamos todos um bocadinho mais doentes, ficamos. Está tudo doente por aqui. Boa noite, Beta. Está tudo bem contigo, não está? Ainda bem. Às vezes falamos nas coisas e muitas vezes eu tendo. Eu cá vou indo. Está frio, não posso estar na rua. Às vezes. E muitas vezes nós acabamos por. Conforme vai crescendo as nossas jornadas de oração, nós acabamos por repetir alguns temas. Porque é mesmo necessário. É necessário porque quando se pretende que a essência das pessoas desperte, é necessário, eu costumo dizer, água mole em pedra dura, tanto dá que até que fura. É necessário muitas vezes falarmos as coisas das diversas formas, para as pessoas também, como têm diversas maneiras de apanhar, de conseguir compreender corretamente as coisas, para que todos possam compreender e para que todos possam fazer algo por si próprio para depois poderem fazer pelos outros, porque ninguém pode dar o que não tem. As pessoas podem dar daquilo que têm. Então, hoje o tema que eu vou aqui conversar convosco é um tema que para mim não é uma grande novidade, nem é novo, mas para vocês também deve ser também não deve ser novidade nenhuma, mas calhar muitos nem pensam nisso, não é? Uma das coisas que me
que não sei porque há uns 2 dias andava a pensar que isso era bem possível acontecer, é dos refugiados da Ucrânia. Muitas vezes, nesses refugiados, não é? E nas pessoas que ajudam, porque geralmente são mulheres e crianças, que ajudam as pessoas, ajudam entre aspas, às vezes têm atitudes que não são as melhores para essas mulheres refugiadas, e há um pouco aí de tráfico humano, muitas vezes, e há um pouco de violentação. E depois eu muitas vezes ponho-me a pensar, quando as pessoas são... Já basta estar a decorrer um problema, como é que as pessoas podem arranjar logo 2 ou 3 ou 4 problemas com essas pessoas, não é? Violentando-as ou fazendo tráfico humano. É muito triste. Mas é uma realidade nossa, atual, e já dá muitos anos, não é? Então é muito triste nós estarmos num conflito e as pessoas que estão nesse conflito, que são obrigadas a deixar o seu país, portanto a sua pátria, que são obrigadas a andar quilómetros e quilómetros a pé, que são obrigadas a ir para outros países, não é? É muito triste, às vezes, usar-se essas pessoas como um favor sexual, ou com uma violação sexual, ou com um tráfico humano, porque no fundo já existe a grande tristeza de estar numa situação delicada. Como é que pode haver pessoas de fora depois a fazerem esse tipo, a terem esse tipo de atitude? Isso define muito bem o que nós somos como seres humanos. Muitas vezes deixamos os nossos instintos prevalecer e usamos a nossa vida instintiva, portanto não fizemos ainda a nossa mudança e provocamos situações em que realmente não são agradáveis e marcamos as pessoas de uma forma menos agradável. Este tema para mim é sempre um tema muito sensível e é um tema que eu não gostaria de alguma forma ter que falar nele, mas não vejo outra forma, senão já falei neste tema numa jornada de oração anterior e torno a falar hoje. É muito triste, porque no fundo essas pessoas já estão com um problema em cima grave, que é o ficarem sem habitação, o desintegrar-se da família, ou elas terem que sair de um país para o outro, ou elas terem que fazer tanto sacrifício para fugirem à guerra, e ainda por cima serem usadas e abusadas por pessoas, para podermos considerar que isso pode ser um instinto, não é, do ser humano, mas que tem que haver respeito. As pessoas não podem se dar ao luxo de pensar, as pessoas não se podem dar ao luxo de pensar ou seja, de não pensarem e de usarem tanto o instinto, não é? Numa situação tão delicada. Isso é tão mau, é mau em todos os sentidos, é mau porque a nível espiritual isso tem consequências muito nefastas, no fundo. É mau porque as pessoas ficam marcadas, é mau porque as pessoas que são as causadoras disso mesmo, um dia ou outro, um dia na vida também vão passar por essas situações para perceberem que não são as situações mais corretas. Não era nada que eu não tivesse já pensado que poderia estar a acontecer, mas agora tenho a certeza, o eu estar a pensar ou a sentir que estava a acontecer, não tenho nenhuma informação, porque essas informações não nos chegam de qualquer maneira. Agora, ter essa certeza é muito triste. Fiquei realmente desolado e fiquei triste porque
não é não é numa situação normal. Essa questão do tráfico humano já é tão má em si, de muitas vezes pôr-se ao serviço, principalmente de grupos, não é? Pôr-se ao seu serviço, homens, mulheres, homens porem mulheres ao seu serviço, e às vezes até põem crianças. O tráfico humano é mesmo assim, e dá muito dinheiro, mas agora, das pessoas vindo de uma guerra, é tão grave uma coisa como é grave a outra, mas as pessoas virem de uma guerra e outras se aproveitarem delas ou prometerem que as ajudam mais rapidamente se cederem a esses caprichos das outras pessoas. Isso demonstra ou demonstra que realmente o ser humano ainda vive muito irracionalmente, só instintivamente, o instinto de sobrevivência, vamos lá. Não se reeducou de forma a compreender que há situações e há situações e que não se pode ter determinadas atitudes, nem é impensável ter determinadas atitudes em situações tão graves como esta situação que se está a passar a nível mundial neste momento, e que é muitíssimo mau. Isso às vezes faz-me ficar triste com o ser humano, porque afinal de contas lá está a tal aparência que as pessoas, a aparência que as pessoas às vezes têm e a aparência, e usando essa aparência de parecerem pessoas humanas, dignas, e parecerem pessoas caridosas, mas afinal o intuito, em algumas situações, não é a caridade, não é o ser-se bom, não é o ser-se responsável, mas é o abusar-se ainda daqueles que querem apenas a sua liberdade, querem encontrar-se, querem fugir da morte, vamos lá, e acabam por ter um problema psicológico provocado por outras pessoas que as acompanhará o resto da vida, não é? Oxalá que depois disto tudo, essas mesmas pessoas que foram vítimas dessas coisas possam nos dizer a todos nós, para que as pessoas comecem a ter uma certa consciência que não devem ceder aos seus instintos e que devem realmente ser mais humanos, mais incrivelmente verdadeiros, mais sinceros e honestos, e saberem que há um tempo para tudo e que obrigatoriamente, mesmo a ocasião faz o ladrão, é verdade, mesmo nessas ocasiões que faz o ladrão, as pessoas possam ter uma outra consciência e possam, afinal de contas, as pessoas criticam tanto e depois têm atitudes que realmente têm atitudes realmente atitudes que não são as melhores, atitudes que no fundo são uma marca, pois, para as outras pessoas. Evidentemente que de qualquer forma, por mais que a nossa compreensão abranja todos os campos, há determinados campos em determinadas alturas que a nossa compreensão não consegue encaixar, como no meio do frio, no meio da fome, no meio da chuva, no meio do fugir, no meio da guerra, ainda possa haver pessoas que realmente, havendo um conflito tão grande para um povo, ainda haja pessoas que se aproveitam desse povo e fazem, realmente têm essas atitudes. É assim escabroso, é assim escandaloso, faz-nos pensar muito, faz-nos refletir muito e causa-nos uma enorme tristeza, uma enorme angústia,
percebermos exatamente o que está a acontecer no sentido dessas violações e dessas coisas que não deveria ser verdade. Não deveria ter acontecido, não deveria acontecer, mas na verdade é que é este o mundo em que nós vivemos e é por haver tanta incoerência no mundo que o mundo está a passar por que está a passar e é por haver tanta incoerência nas pessoas que muitas vezes coisas acontecem na nossa vida e nós às vezes não conseguimos encontrar explicação para elas e a explicação está ali. Foi aquela atitude que nós tivemos, foi aquela ação que nós produzimos e foi a consequência da dor e do sofrimento naquela pessoa por uma coisa que foi aproveitada momentaneamente por uma... Não sei até que ponto é que pode haver algum prazer, não sei, não quero saber, nem me interessa, numa situação dessas, por isso, porque não é uma situação em que, mesmo uma pessoa que se apaixonasse numa situação dessas por outra pessoa, jamais deveria ter, teria que, pelo menos, deixar amainar a tempestade para começar a desenvolver, ou seja, a alimentar essa paixão, porque há um tempo para tudo, há um espaço para tudo, e esse não é o tempo e nem é o espaço para que este tipo de coisas aconteça. Oxalá que os nossos bons queridos amigos espirituais protejam essas pessoas e nós ao fim não venhamos a saber, não é, que até crianças foram de alguma forma usadas nesse sentido. Já sabemos que algumas mulheres já foram usadas nesse sentido e oxalá que não venhamos a ter a certeza de, por exemplo, pessoas que façam o tráfico humano nesse sentido e também no sentido da escravidão, que é manter alguém consigo contra a sua própria vontade e não lhe dar a pessoa até trabalhar e não lhe dar o ordenado que lhe é devido e a liberdade que lhe é devida. É um tema que eu considero muito muito triste, muito feio, e é um tema que é difícil, não é? É difícil compreender, é difícil entender, por mais instinto que nós tenhamos, nós sabemos como resolver a nossa parte instintiva se formos inteligentes e não precisarmos ter esse tipo de atitudes que, no fundo, só vai acrescentar sofrimento a todas essas pessoas ao qual isso acontece e aquelas que fazem isso. A elas não lhes vem trazer nada de novo, só vem alimentar o instinto delas e só vem fazer delas ainda, vem-nos dar a conhecer que não são aqueles seres humanos maravilhosos que nós até pensávamos e que faziam tudo de coração aberto. Sei que vai haver muitas situações assim, gostaria que não houvesse, e me dá realmente uma certa pena de ainda em pleno século XXI nós vermos essas situações e percebermos nessas situações e o contexto dessas situações, que é ainda o mais grave, e a tristeza depois que essas situações trazem. É por isso que eu muitas vezes falo aqui nos valores que é preciso desenvolver, nos valores humanos, nos valores espirituais, para que nós possamos fazer a nossa mudança interior e para que nós possamos deixar fluir a nós o que é mais assertivo, o que é algo de nós que seja o melhor de nós e não o pior de nós.
e a minha reflexão hoje é essa mesmo sobre esses acontecimentos agradáveis que estão a acontecer entre os refugiados e sobre a vida nesta terra, que é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia muitas vezes, e é realmente preciso ter-se um arcabouço e uma escola muito grande para poder nos confrontar com essas situações e para podermos realmente olhar para isso, para essa situação, com um determinado amor e um determinado carinho, mas despidos de qualquer tipo de compreensão. Pareceria que nós teríamos que passar pela mesma coisa para podermos compreender o porquê desse acontecimento, porque é que isso está. Eu entendo que seja por causa do instinto humano, não é? Mas também entendo que numa altura destas, e muitos de nós, já não deveríamos ter esse instinto, já deveríamos ter alterado o nosso instinto para um sentimento, para conseguirmos realmente viver a vida em paz e em serenidade, e principalmente quando estamos numa situação caricata como é esta. Silvia Ferreira disse aqui qualquer coisa, eu vou ler. É muita maldade haver pessoas ainda que se aproveitam da fragilidade dos outros. Depois vem a lei do retorno. Ela pode vir mais tarde, mas não falha. Que Jesus tenha compaixão de cada um de nós. E perante dessas pessoas, não é? E de cada um de nós. Mas é por isso que muitas vezes as pessoas dizem, Sílvia, aconteceu-me isto na vida, eu não merecia isto, não é? Mas as pessoas é que sabem os segredos que escondem no seu interior. As pessoas é que, na verdade, conseguem entender os segredos da sua vida, e que esses segredos muitas vezes são segredos para a própria pessoa, mas não são segredos para a própria espiritualidade. Muitas vezes muitas coisas acontecem e estão relacionados com esses segredos que estão escondidos e que foram escondidos durante uma vida em cada um de nós. E esses acontecimentos, às vezes eu não sei porque é que isto me acontece, porque é que tenho este castigo em cima de mim. Às vezes esse castigo está baseado em ações que são verdadeiros segredos para cada um, que nunca sequer falar dos assuntos, nem nunca sequer se denunciaram sobre aquilo que estava-se passando e que fizeram e sobre aquilo que passaram. E aí sim a lei do retorno tarda, mas não falha, e muitas vezes as pessoas não entendem isso mesmo, e é por isso realmente nós, nas nossas orações, sempre incluirmos também essas pessoas, incluirmos essas situações, porque elas existem, é uma realidade, como outras situações também de aproveitamento da fragilidade humana, quando o ser humano está em fragilidade, também acontecem. Às vezes passa-nos pela ideia ou pela nossa sensibilidade que isso está a acontecer, mas como nunca ninguém fala, nunca ninguém nos diz, nós acabamos por ficar com a sensação que isto acontece, mas nunca ficamos com a certeza. Mas neste caso, aquilo que eu tenho estado a dizer é uma certeza, é uma realidade, está confirmado por isso, e entristece qualquer coração, qualquer pessoa que saiba perceber que
a que tudo isto neste momento poderia estar a acontecer connosco. Ou seja, aquele que sabe pôr no lugar do outro. Porque há muitas pessoas que não sabem ainda meter no lugar dos outros. Então, nós temos que saber cada vez mais meter no lugar dos outros para que se o nosso instinto nos se atiçar, não venhamos a cometer asneiras como todos os outros estão a cometê-las, porque realmente isso é, enfim, de uma insensibilidade poderia-se dizer que é um ato de terrorismo a nível do indivíduo, além de ser algo muito triste e além de ser algo que tem tempo e locais próprios para as coisas acontecerem. Então, deixo à vossa reflexão todas estas coisas para que vocês possam refletir e para que de vez em quando se lembrem das desgraças que estão a acontecer neste momento no mundo, das coisas menos bonitas, menos belas e que estão a acontecer sempre, a cada segundo, desde pessoas a serem assassinadas, outras a acabarem com a própria vida, outras a ficarem doentes, outras a descobrir que estão doentes, outras que estão completamente sós, em sofrimento, outras que são abusadas, outras que, na verdade, estão a ser enganadas neste momento, porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas infelizmente, há um pouco de tudo a acontecer no mundo e coisas, se a gente tivesse consciência assim mesmo, ou tivéssemos conhecimento, havia um embate muito grande na nossa personalidade, no nosso eu e até na nossa saúde mental. Sílvia Freire diz, é verdade, às vezes dizemos, eu não tenho sorte, não faço mal a ninguém. Temos de volver os olhos para o passado, pois é de lá que vêm muitas vezes os fardos pesados. E é verdade. Por isso é que eu hoje estou a falar deste tema real e que acontece no momento em que esse momento, em que o momento realmente é caricato, não é? É uma coisa que é caricata. O momento em si é caricato. Já para haver uma coisa dessas é caricato. Mas nós não podemos criticar, porque se estivéssemos lá e se nos passasse pela vinheta, que nós faríamos o mesmo, ou éramos vítimas do mesmo. Mas não podemos deixar de contestar, não é? De nos apercebermos e termos consciência para percebermos exatamente que há muitas formas em que nós podemos estar a ser tentados temporariamente e há muitas formas que nós podemos contornar essa tentação e comportarmos-nos segundo as normas sociais e espirituais. E é só o que nós devemos fazer, não é? Enfim, c'est la vie. La vie en rose. Espero que todos tenham uma boa semana, que consigam ter mesmo uma boa semana e que iniciem esta semana com um grande esclarecimento e que algumas dúvidas que tiveram na vossa vida, não é? Ou que têm tido na vossa vida, que possam realmente serem ultrapassadas esta semana
e possam, na verdade, vocês próprios encontrar um rumo da vossa vida sempre para melhor. E quando não vemos motivos no passado, temos que procurar bem, porque nós acabamos por sempre ver motivos. Vocês pensam que aquelas crianças que brincam no recreio com 3 e 4 anos e que são vítimas de bullying e aquelas que provocam o bullying mais tarde, isso não vai acontecer. E vocês agora ponham-se no lugar dessas crianças, que são crianças que batem nos outros, fazem assim mal. Agora, vocês pensem que vocês tinham sido uma dessas crianças. Uns teriam sido vítimas, outros algozes. Mas esqueceram isso no tempo e no espaço. Mas vocês vão ter que passar por essa situação, porque vocês esqueceram na vossa consciência. Nunca se esquece na essência. A essência nunca esquece. Então, por isso é que quando nos acontece alguma coisa, nós devemos ir ao mais profundo do nosso ser, devemos fazer uma grande reflexão e virmos o que está escondido, o que nós esquecemos com o tempo, mesmo nesta vida presente, e relembrarmos, será que eu algum dia na vida, quando fui mais novo, quando fui mais criança e que agora não tenho consciência, não teria feito o mesmo que me estão a fazer a mim? Por exemplo, porque há várias formas de fazer bullying, não é só nas crianças que se fazem bullying, os adultos também fazem bullying uns com os outros, uns com maior gravidade e outros com menor gravidade, e foi esse o exemplo do bullying que eu dei, por isso é que eu estou a dizer isso. Portanto, e lá está, e aí nós, Íris, não vamos ver naquele momento, mas vamos ver depois. Às vezes há atitudes que nós temos que são escabrosas mesmo. Há atitudes com as pessoas que nos relacionamos, às vezes somos demasiado teimosos, às vezes fazemos coisas que coisas que não pensámos que teve uma determinada gravidade, mas a verdade é que depois a vida nos vai confrontar e nos vai mostrar a gravidade dessas mesmas coisas. Por isso é que nós precisamos de ter uma maior consciência. Porque, por exemplo, uma altura na vida que eu me tenha comportado de uma maneira de superioridade, ou de uma maneira eu é que sei tudo, essa altura da vida poderia não ter diretamente magoado alguém, mas poderia ter magoado alguém e sair ali um pouco do equilíbrio da minha própria evolução. E eu esqueço essa altura não vai existir mais na minha consciência, mas na verdade é que eu depois, mais tarde, com uma maior maturidade, eu vou-me confrontar com o mesmo problema. Às vezes, as coisas que nós facilitamos, imagina que eu tenho uma relação qualquer aos 18 anos e eu fui agreste, fui infeliz na relação, provoquei infelicidade à outra pessoa. Evidentemente, mas não marcou, não ficou assim marcado, não é? Então o que é que acontece? Acontece que quando eu tiver 45 anos ou 40 anos, eu vou passar pela mesma coisa. Aquilo que eu fiz é aquilo que vou receber. Evidentemente que nessa idade nós já não lembramos o que fizemos aos 14, aos 15, aos 16, aos 17, aos 8 anos, mas que fizemos. Então, é essa mesma coisa que nós estamos a confrontar de uma maneira diferente. E é por isso que quando nós olhamos para trás, não encontramos a resposta no nosso atrás. Porque realmente aquilo dissipou-se. Principalmente quando nós somos os algozes, as coisas dissipam-se. Quando somos as vítimas, demora mais tempo a dissipar-se, mas muitas vezes também acaba por se dissipar e nós acabaremos por, muitas vezes, fazer outras pessoas depois passar também por ser vítima de uma forma inconsciente ou subconsciente, vamos lá, mais nessa forma subconsciente, nós acabamos por fazer as outras pessoas de vítimas, porque nós já fomos vítimas alguns no espaço e no tempo desta nossa reencarnação e desta nossa vida. Como, por exemplo, o facto, às vezes,
de estarmos doentes. Houve alturas na nossa vida que, com certeza, nós não tratámos do nosso corpo, não reparávamos, até criticávamos as pessoas que tratavam de si próprias e dizíamos, estás sempre doente, nunca vi como tu, e mais não sei o quê. E depois nós vamos passar por uma fase dessa mesmo. Mas nós não nos lembramos, muitas vezes, ou temos uma leve lembrança daquilo que realmente, outrora, já tínhamos feito. Mas as questões mais gravosas, não é? Essas questões mais gravosas, geralmente, como a que falei desde o início, geralmente essas questões graves, como a que falei no princípio, são questões que, quer queiramos, quer não, poderá haver pessoas nesta vida que não tenham essa consciência, é verdade. Haverá pessoas nesta vida que não vão passar, mas depois noutra vida passarão. E isso é que é triste e muitas vezes é algo que não deveria ser. Por isso é que nós andamos todos um bocadito atarantados na vida e um bocadito sofridos. Nós andamos sofridos e atarantados na vida porque, na verdade, houve coisas que realmente que nos envolvemos, que permitimos, que de alguma forma demos o nosso abalo, que nos silenciamos e não dissemos nada, que nós acabamos por encontrar no nosso caminho e que nós acabamos por vivenciar e experienciar, e é aí que nós perguntamos: que mal é que eu fiz aos deuses para que isto me esteja a passar agora, neste momento? Isso, em parte, é aí que nós vamos encontrar a razão. E é por isso também que servem os terapeutas, mas muitas vezes as pessoas também não são sinceras para os seus terapeutas, não é? Bem, fico por aqui. Esta reflexão eu vou passar a oração, desejando a todos uma boa semana de trabalho, de convívio, uma semana de proteção, de abundância, uma semana em que vós podeis encontrar algumas respostas que andais a procurar, uma semana que alguns de vós podereis resolver ou ver solução à vista do problema que vos anda a apoquentar e a perturbar, uma semana que seja uma semana decisiva, de algum modo, nos problemas de cada um de vocês e também nos problemas da humanidade, porque nunca podemos esquecer que a humanidade somos todos nós, é cada um de nós, e que realmente precisamos então que as coisas comecem a fluir, que os nós comecem a desatar-se. Até uma oração à Nossa Senhora dos Nós para se desatar. Então é bom que os nós comecem a desatar, e é bom que nós começamos a ver a luz ou a lanterna no nosso caminho, de tal forma que essa lanterna nos traga o esclarecimento que é necessário. E este é o meu desejo sincero para cada um de vocês, para aqueles que me estão a ouvir e para os que não me estão a ouvir, para todos, para realmente, ao chegarmos depois ao fim de semana, eu perceber que houve um certo nível de esclarecimento, um certo nível de evolução, um certo nível de resolução de todas as coisas que vos andam a perturbar há tanto tempo. Para alguns é essa semana que chega o seu tempo, e espero, para aqueles que ainda possam não chegar, possa haver uma pequena luz a indicar-lhes então que vai chegar o seu tempo. Bondosos irmãos de todo o espaço habitado e de todo o lugar, escutai as orações da humanidade, escutai as nossas orações. Nós queremos ter uma união muito grande uns com os outros aqui na Terra, mas às vezes
não só por causa dos conflitos, mas por causa da nossa forma de ser e de não fazermos o nosso caminho da mudança, muitas vezes não conseguimos ter essa harmonia e esse equilíbrio. E neste aspecto precisamos nos lembrar das coisas que provocaram este desequilíbrio em nossas vidas e precisamos, sobretudo, compreender para podermos também auxiliarmos a nós próprios, auxiliarmos à situação e encontrarmos então aquilo que procuramos muitas vezes, ou então aquilo que pensamos que é o melhor para nós e não é, e vir o melhor para nós, e nós percebermos exatamente e no momento correto então que aquela situação será melhor para nós e aceitarmos que a nossa vida não passa pelo caminho da esquerda, mas que passa por um caminho mais central, que leva um pouco da esquerda e da direita, e nós vamos por esse caminho mais central. Muitas vezes somos teimosos, e é a nossa natureza humana, e não percebemos esse caminho central, ou não percebemos que temos que ir um pouco mais para a esquerda e sair do lugar do lado da direita. Também é preciso que os nossos corpos sejam fortalecidos pelas energias curadoras, para que nós, fortalecidos e protegidos, para que nós possamos sempre estar um pouco mais saudáveis, porque estando mais saudáveis nos 3 níveis da consciência, nós conseguimos mais rapidamente ultrapassar todo tipo de obstáculo e conseguimos mais rapidamente perceber exatamente por onde havemos de ir e o que queremos atingir. Às vezes nós não temos bem a noção, uma vez que não nos conhecemos assim tão bem, uma vez que não trabalhamos essa parte do nosso eu, muitas vezes por desconhecimento ou simplesmente por comodismo ou simplesmente por ignorância, por alguma razão, mas nós precisamos, na verdade, precisamos e queremos ter mesmo a capacidade de compreender as coisas da nossa vida, para assim termos também uma capacidade para conhecermos as coisas e compreendermos as coisas da vida do outro. Nós sabemos que não podemos viver na Terra como indivíduos e sozinhos, que precisamos ter uma interligação. Dá-nos a cada um de nós, não é preciso nos dar, mas desperta em cada um de nós a coragem que precisamos, a motivação que precisamos, a clareza de ideias que precisamos. Toca-nos de modo a que nós possamos fazer esse trabalho que é muito nosso, mas para o qual nós solicitamos o vosso auxílio energético e o vosso auxílio mais direto de vós, que sois nossos anjos guardiões, nossos anjos da guarda, que estáis mais junto a nós, que conheceis qual é a força da nossa vida, da nossa missão, daquilo que nós viemos fazer aqui à Terra, e que tendes esse conhecimento em maior quantidade e qualidade que nós temos. Nós não temos assim esse conhecimento tão firme, e é por isso que apresentamos, sendo um todo, nós apresentamos também pelo todo essas preocupações que temos para connosco, também são preocupações que os outros têm para consigo próprios. E é por isso que vos pedimos todo o auxílio, toda a envolvência energética e toda a envolvência da própria espiritualidade um pouco mais avançada, não ficando só pelos nossos mentores espirituais e pela nossa própria espiritualidade, mas seguindo mais longe na grande espiritualidade. E é por isso que, de alguma forma, nós agradecemos e nos sentimos completamente honrados e gratos pelas coisas se passarem e pela essa intervenção, essa interferência em nós. E ficaremos sempre eternamente gratos por não fazermos o nosso caminho
tão solitários como lobos solitários, mas fazermos o caminho numa alcateia mesmo, para que a solidão não seja uma constante em nossa vida, o desânimo, a angústia, a depressão, tudo aquilo que nos leva à fragilidade própria do ser humano. Que nós tenhamos um pouco mais da nossa espiritualidade desenvolvida, forte e ativa, para que possamos assim sermos mais fortes nas adversidades da vida. Por isso, vós que estáis mais perto de nós, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, nossos espíritos guias, nós vos pedimos porque estáis mais perto, estáis-nos a acompanhar nas andanças da nossa própria vida. E é necessária essa envolvência de vós para connosco e de nós para convosco, mas é muito necessária, e é por isso que hoje nós pomos na nossa consciência todas essas preocupações, todas essas interrogações que temos, para que de alguma forma possamos perceber a resposta dada pela nossa essência e a resposta dada por vós próprios. Nós ficaremos gratos, de alguma forma, a nossa gratidão nos acompanhará, porque nós queremos que ela nos acompanhe, e, sobretudo, o reconhecimento e a honra, nos sentirmos honrados por conseguirmos sentir e por vos conseguirmos sentir, que isso é algo esplendoroso e é algo de gratificante, e acrescenta sempre uma mais-valia a toda a nossa vida terrena. Escutai a oração de cada homem, de cada mulher e de cada criança, e que todas as orações se possam juntar numa enorme energia, uma fonte energética muito forte, e que essa energia seja espalhada por todos os cantos do mundo, por toda a humanidade, por todos os homens, mulheres e crianças. A nossa imensa gratidão, o nosso reconhecimento e a certeza de que tudo é possível quando nós damos as primeiras passadas para isso ser mesmo possível. Nunca esquecendo, porém, que há muitas situações ainda em que estamos dependentes de circunstâncias, e se essas circunstâncias viessem rápido para nós ficaríamos realmente com um momento tremendo de felicidade e de alegria em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, em nosso ser. E ficaríamos numa maior comunhão com a nossa própria espiritualidade e convosco, que sois a energia do amor mais puro de todo o amor, que sois a energia mais luminosa de todas as energias, e que sois a força da vida neste planeta Terra, a nossa mais profunda e singela gratidão. E assim, dou por terminada a nossa jornada de oração. Voltarei amanhã.
A todos umas santas boas noites e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um de vós seja concedido o que lhe for devido e que a cada um de vós seja concedido o que lhe for devido. Bem-aja a todos amor e gratidão.